Bom dia, segunda-feira, 24 de março. Bora despertar? Essa manhã de segunda-feira, um solzinho tímido, talvez por aí uma preguicinha. Bora despertar. Eu sou a Paty Santos e é com muita alegria que eu separei aqui os livrinhos da manhã do meu devocional para partilhar aqui com vocês a leitura, reflexões. Então, enquanto o Instagram está aqui chamando as pessoas para chegar, dá para eu dar boas-vindas, pegar uma água, te recomendo também ter um chazinho na mão. Bom dia, mês chegando ao fim, como que estão as suas expectativas? Agora, alguns minutos atrás, antes de deixar o meu filho na escola, sorri para ele, falei para ele: eu te desejo uma segunda-feira incrível, maravilhosa, eu te desejo tudo de melhor. E ele sorriu. Eu também, ao olhar pro espelho de manhã, lavar o rosto e começar amanhã, também falei para minha imagem: bom dia, que dia incrível, receba a palavra do dia, intencionando que simplesmente seja incrível e que estou aberta para que cheguem notícias fantásticas, aquilo que eu tanto desejo. Então é assim que eu quero também contribuir com vocês, emanar aqui as melhores vibrações para que vocês também recebam essa manhã com bastante alegria, com bastante motivação. Fazer um compromisso diário de ter uma leitura realmente é um desafio. Quantas pessoas elas começam numa nova rotina e trazem vários empecilhos, porque perdeu a hora, porque já acorda cedo. Tudo é uma questão de hábito, né? Então, quando a gente tem um compromisso, quando a gente trabalha em CLT, por exemplo, eu me recordo, né, andando alguns anos atrás, eu precisava estar em uma outra cidade às 8 da manhã. Tinha um trânsito, 1 hora e pouco de distância, estrada sempre lotada de carros, veículos, os imprevistos, chuva, acidentes. Então, cada vez eu saía mais cedo de casa. Então, só ia vendo, sabe, o reloginho tipo 5h30, 5h15, 5 horas, porque era um compromisso que não tinha, era inegociável, tinha que chegar no trabalho. E hoje, quantas vezes a gente, por causa de 10, 15 minutinhos, adia de fazer uma leitura? Então, eu tô aqui para te ajudar. Caso você seja uma dessas pessoas que tem essa pequena dificuldade, olha só como a vida é maravilhosa. Traz aqui ao vivo e traz aqui a contribuição para que você possa estar aqui comigo. Fica gravado aqui, fica gravado lá na rede vizinha. Tem uma pasta com todas as lives do Despertar. Ah, mas não é do dia 24 de março. Mas quem sabe você passeando ali cai em uma live que é exatamente aquela palavra para você. São 365 dias, 365 mensagens. Mas nós escolhemos um dia para que ela chegue até você. Então é com muita, muita alegria que eu recebo vocês que separam um pouquinho do tempo para assistir essa live, para tocar o coração. A mensagem do dia que eu trouxe hoje, um pouquinho do Café com Deus Pai e na íntegra aqui do Livro da Consciência, é para nos recordar a dádiva do hoje. Sim, a gente tem o presente, o passado e o futuro. O que o passado nos ensina? Então, especificamente, se a gente andasse num relógio 5 anos para trás, estávamos literalmente recebendo a notícia do lockdown, da pandemia, fechados em casa. Lá atrás, era quase que impossível pensar como seria o amanhã. Primeiro, sobre estarmos vivos.
Segundo, como que seria a vida, um medo muito grande que baixava a vibração do planeta inteiro, todo mundo vibrando o medo, não importava o quanto de dinheiro na conta bancária tinha, não importava o quanto de sucesso pessoal, profissional que existiam, estavam todos no mesmo barco. E ali, naquele momento de estar conosco mesmos, foi realmente um baque, né? Lidar conosco. Então, vieram muitas formas de apoio, onde começaram as lives se intensificarem, os cursos online, vieram os antídotos. Aos poucos vieram as máscaras que nos permitiram um pouco mais de liberdade, mas ainda assim com cautela, liberdade principalmente para aquelas pessoas que não tinham como se prevenir, o pessoal da linha de frente. Por que eu estou trazendo essa lembrança? Ficou quase que apagada, né? Às vezes para algumas pessoas mais intenso, principalmente para quem teve perdas. Mas lá a gente não conseguiria imaginar esse futuro. E de lá para cá, quanta coisa mudou. Porque realmente a vida, ela tem movimentos. Alguns para melhor, outros que podem julgar pior, porque perderam pessoas queridas. Falência, perda financeira, perda da saúde, tantas coisas que foram acontecendo ao longo dessa jornada. Mas o que ela trouxe pra gente acima de tudo este sofrimento, né? Lições, né? E é exatamente assim que eu vejo os nossos desafios, como professores que nos trazem lições. E que hoje podemos agradecer, que podemos ir e vir novamente sem máscaras, sem estar aprisionados naquele medo, aquela insegurança. Eu acredito que o máximo que a gente poderia pensar ali era: estamos vivos, quando vamos superar? E para quem estava realmente passando pela doença, né? Quando eu vou me recuperar? Então, trazendo esse pensamento hoje, eu quero que você intencione a água. Intencione esse dia agradecendo essa liberdade de irmos e virmos, agradecendo essa liberdade que podemos separar alguns minutinhos para alimentar o nosso espiritual nesse momento, para recordarmos o quanto abençoados somos simplesmente por existir. A Louise Hay fala essa frase e eu gosto muito: você merece ser feliz simplesmente por existir. Então, as maravilhosas que chegaram, Andréia, Dani, muita honra por vocês estarem aqui, Ju, Miriam. A palavrinha de hoje foi para nos recordar do quanto estávamos vivendo há 5 anos atrás, vibrando a insegurança, o medo, a esperança que pudesse acabar logo, a preocupação se teríamos trabalho, a preocupação se teríamos alimento, a preocupação se teríamos vida. E hoje, ao acordar, e é o meu convite para vocês também, separar uns minutinhos simplesmente para falar obrigado. E quem sabe intencionar que daqui a 5 anos, né, as nossas lições, os nossos aprendizados, a professora vida seja mais gentil e generosa conosco. Eu acredito que sim, que cada dia é melhor do que o outro. Então, hoje, só por hoje, no dia de hoje, é onde a gente tem o controle. Então, eu falei um pouquinho do passado. Agora eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha no futuro, mas uma olhada nesse futuro com amorosidade e esperança, confiando que a vida vai acontecer. O que eu estou pronta hoje para reprogramar, para que eu possa ter um novo pensamento, para que eu possa agir e então vivenciar nesse futuro lá na frente. Porque enquanto nós estivermos presos às nossas crenças, do que nós ouvimos na nossa infância, do que nós vivenciamos, do que a gente interpretou, porque algumas pessoas podem falar assim: nossa, mas na minha infância eu não tenho nenhuma lembrança, era tudo muito bom, meus pais eram otimistas, tal. Tá tudo bem. Porém, nós como crianças também tivemos interpretações, seja do desenho que a gente assistiu, seja na escola do que a gente vivenciou. E isso, ele é
tão poderoso que influencia hoje no meu pensamento. Então, se eu tenho o bom hábito de chegar pela manhã e agradecer e vivenciar, provavelmente isso vai repercutir para os nossos filhos, para os nossos afilhados, para as crianças que estão próximas de nós. Lá atrás, a Paty de algum tempo atrás, era aquela que pulava da cama, atropelando tudo e saía atropelada durante o dia todo. E é tão verdade. A forma que a gente começa o dia é o ritmo que a gente vai dar para ele. Então, vivendo por muitos anos sob pressão no corporativo, a própria autocobrança, o quanto a gente se maltrata, quanto a gente é rígido, e não diferente trabalhar empreendendo, não diferente trabalhando com autoconhecimento, sabe? Então, é muito importante a gente viver as nossas verdades, trazendo as nossas expectativas à tona. Tô falando isso para vocês, pautada na verdade. Eu trabalho com autoconhecimento, com a psicologia positiva, sobre olhar para o bonito, para o positivo, mas eu também abraço as minhas dores. Eu também abraço a minha situação presente, uma mudança, sabe? Então, eu falo que eu mereço de melhor, a vida me ama, eu tenho boa saúde. Mas há dias que eu vou acordar e tem sido uma certa frequência com um apertinho no coração. E eu sei que esse apertinho no coração faz parte. Porque eu me despertei nesse horário. É para eu fazer uma oração, é para eu entrar numa corrente de oração, é para eu acalmar meu coração sobre aquele futuro, né? Principalmente nós com crianças pequenas. De novo, gente, é confiar no futuro, mas dentro de nós existem tantos padrões, então, sabe, é assim, qual crença, qual padrão que eu estou pronta para olhar hoje? Então, eu quero te convidar para olhar com essa amorosidade, para abraçar isso. Então, por esses dias eu tenho me sentido mais introspectiva, e olha que eu sou falante, tagarela, mas isso está repercutindo o quê? Neste meu silenciar, o meu encontrar. Entender, né, essa mudança de fase na vida. Estou há 1 mês de fazer uma nova idade, uma volta ao sol, e eu vou me despedir de uma década que foi muito importante para mim, inclusive, uma década que teve uma professora Covid, como todas vocês tiveram, uma década de vivenciar o crescimento do meu filho, uma década em que eu trabalhava em uma empresa no comecinho dos meus 40, e logo na sequência de não estar na empresa que eu achava que eu ia me aposentar. Uma década em que eu fiz uma transição para empreender como secretária virtual e depois uma transição como terapeuta. E nesse finalzinho de década, me preparando para todas as maravilhas que tem pela frente. Lembrando que a tríade saúde, família, trabalho e, acima de tudo, Deus. Então, por mais que eu ame a minha família, se eu não olhar para a minha saúde física e mental, eu não vou conseguir ser o sustento, a luz, o farol para eles. E se eu não estiver com a minha saúde física e mental, a harmonia com a minha família, essa integração, como eu vou conseguir trabalhar? Então, a Louise Hay também falava, eu trouxe até uma estrelinha aqui, deixa a sua luz brilhar. Permita que a sua luz brilhe e seja assim uma luz para o outro. Sabe aquela velinha que acende a luz do outro? Então, muitas vezes, a velinha que a gente precisa acender é a nossa primeiro. Eu vou retificar. A nossa luz sempre em primeiro lugar. Porque se você estiver no avião, a primeira coisa que a comissária fala é: em caso de pressurização, ou seja, se tiver algum problema aqui, você pegue primeiro a sua máscara para depois colocar no do outro. Então, é muito importante a gente lembrar, trazer para nossa consciência, não é egoísmo. Eu sei que te disseram que é ser egoísta. Na verdade, se você estiver bem, tudo mais vai ficar
como eu comentei logo que a gente acorda, que ritmo que você vai dar para sua vida. Paty, mas eu não tô calma como você. Paty, eu não tenho essa paciência como você. Eu lamento te decepcionar, mas eu vou. Eu não sou essa calmaria, gente. Eu trago essa calmaria, eu busco essa calmaria. Até por muito tempo na minha fala, no meu jeito, as pessoas falam assim, nossa, você é ansiosa, né? Eu ouvi essa palavra e quase que achava que era um elogio. Então, sabe, esse desconstruir. Ai, você é simpática, você tem desenvoltura. Tímida, gente. Eu sempre trabalhei nos bastidores. Dá uma olhada lá nas minhas primeiras lives. Eu não tirei nenhuma, tá salva ali. Tinha assim, falava baixinho, quase que me encolhendo. É tudo um treino. Então, se é para treinar, que seja para treinar estarmos bem, que seja para treinar para estarmos felizes, que seja para treinar para a gente ter a boa saúde, que seja para treinar que a gente tenha realizações. Mas nada disso vai adiantar se a gente não tiver a gratidão. A Terezinha maravilhosa chegou, então bom dia, Lê, todas vocês que chegaram aquecendo o meu coração. Minha gente, vocês acham bom o horário das 7h45? Eu gosto tanto de 7h45, mas tô achando que eu vou ter que colocar essa live às 8, porque eu começo aqui sozinha. Aí depois começa o pessoal chegar, e aí vocês me dizem. É o lembrete lá do nosso grupo, Curia Energia. São as chamadas aqui, os aviõezinhos, enfim. Vamos trazer as pessoas aqui para nossa live. Recadinhos. Olha o que tem na minha mão aqui. Quem já leu ou quem já fez os 28 dias da magia, o livro de 28 dias de gratidão. Vocês estão vendo que tá marcadinho aqui? Porque eu estou fazendo e hoje vai ser o dia 21. Eu já fiz sendo guiada, né, por 2 pessoas. E agora eu estou guiando um grupo super íntimo, bem VIP mesmo, um grupo de estudos. E aí eu tô gravando, mas eu senti no coração de partilhar em live. Porém, eu acho que vai ficar maravilhoso se a gente tiver um público para acompanhar juntos. Imagina o tanto de bênçãos que é fazer 28 dias. E olha, quem fala que nunca leu um livro, se fizer esses 28 dias, vai ler um livro inteirinho em 28 dias. São práticas, normalmente o áudio é de 10, o mais longo é de 15 minutos. Tem dias que são 5 minutos. Então a gente lê, a gente vai trazer uma proposta, que são exercícios super gostosos de fazer. Sabe, quem que não quer atrair dinheiro para a vida? Quem não quer se conectar com a saúde? Quem não quer se conectar com a realização de desejos? É sobre isso, nós vamos fazer exercícios. E a prática principal é todos os dias separar um momento para agradecer 10 coisas do seu dia. Então eu tô assim muito animada, meu coração tava vibrando muito e tô continuando aqui. Então eu tô anunciando que a gente vai fazer esses 28 dias em abril. E aí você que tá aqui assistindo, convida as pessoas para vir pro nosso grupo Curia Energia. Convido o pessoal para participar da nossa live. Eu vou fazer uma enquete, mas provavelmente vai ser da manhã. Por quê? Nesse horário da manhã que a gente tem o dia todo para praticar, tá? Então vai ser uma entrega muito genuína, 100% gratuita, um mergulho meu, mas tem que ter um compromisso de vocês também. Por conta da minha logística, né? Amanhã, eu gostaria muito de fazer logo no primeiro horário da manhã, mas eu já levanto às 6. Eu faço a rotina de preparar lanche, a rotina do meu filho, café da manhã, levar para a escola. Então, eu me libero 7h30. Então, é um tempo de eu chegar, respirar e começar. Por isso que eu marco 7h45. Esse processo vai demorar de 15 a 20 minutos todos os dias. Então, tem que ser um compromisso. A Miriam colocou eu quero. Gente, existe algumas coisas. Quando a gente faz sozinho, a gente consegue. Mas quando a gente faz em grupo, todo mundo vibrando junto, então um exemplo, né? Quem já leu o livro The Secret, O Segredo, ela traz o cheque mágico. Então imagina todo mundo vibrando ali um valor. Aí tem um dia que a gente vai falar sobre a saúde. Então são técnicas super simples. Um exercício de hoje, por exemplo,
Eu vou dar spoiler? Não, não vou dar spoiler coisa nenhuma, mas vocês vão falar gratidão muitas vezes ao dia, e tudo que a gente agradece, a graça desce. Ó, então pronto, já tenho 2 confirmadas aqui, a Terezinha, a Miriam. Então, eu sei que a Aline também vem nesse bonde aqui, então, compromisso de vocês. No Instagram tem a nossa publicação, partilha com pelo menos 3 pessoas. Vamos fazer essa rede de gratidão enorme, tá bom? Então, dado este recado, eu tenho mais um segundo. Reflexão do dia. A gente vai ler agora, tá? Mas, para variar, eu esqueci meu óculos. No devocional de hoje, do Café com Deus Pai, o título é Você é Livre. Eu quero que você, neste momento da sua reflexão, intencione, né, o seu dia, mas traga aqui dentro do seu coração: eu sou livre, eu estou livre. Minha gente, há 5 anos atrás nós não estávamos. Nós estávamos momentaneamente presos dentro de casa, literalmente presos dentro de casa. Há 5 anos foi em uma data de março, 20 de março, tudo fechado. A gente nem sabia se um dia voltaria à normalidade. No meu coração eu tinha certeza, porque todo dia eu intencionava, mas nem todos estavam. Talvez estava, eu não quero pegar a Covid, e era justamente essa pessoa que pegava 1, 2, 3 vezes. Outras pensavam, eu não quero morrer, e talvez tenha sido essa pessoa que veio a fazer a passagem. Então, assim, vamos intencionar vibrando alto. Mas talvez você ainda esteja paralisado, talvez você ainda esteja paralisado naquele medo. Será que vai ter outra Covid? Será que vai ter outro lockdown? Será que eu vou perder de novo o dinheiro? Será que eu vou perder meu trabalho? Será que eu vou perder minha liberdade? Então, olha só, a pergunta de hoje. Viver a liberdade conquistada por Jesus é viver a abundância dos céus. Quantas vezes temos a impressão que a nossa vida está estagnada? Mas, ao avaliarmos cuidadosamente, percebemos estar presos a velhas práticas ou sentimentos que nos têm impedido de seguir adiante. Então, minha gente, a gente já tirou a máscara. Não tem mais Covid. Nós já tiramos os cadeados dos portões, está tudo aberto. Mas você ainda está resistente a fazer algo por você, a fazer uma transição, a aceitar aquela proposta de parceria, a apostar naquele profissional que está te oferecendo uma mentoria, uma terapia, tá ainda se sentindo preso e leal a um aperto no coração? Você já diz assim: a minha endometriose, a minha alergia, a minha gripe de todo outono. Tô brincando com a gripe de todo outono porque é assim. Crença, todo mundo sai aqui. Mudou o tempo, pronto, já fiquei resfriado, né? Então, veja bem o que você anda repetindo. O que tem te paralisado são crenças? Vem aqui que a gente tem processos poderosos para te libertar de crenças. Você também sabe, você também tem. Quem tá aqui nessas semanas comigo, toda segunda-feira, todo dia tem uma oportunidade de limpar uma crença. Então é isso. Quando Deus se faz presente na sua vida, Ele te dá essa oportunidade. Não aceite nenhuma prisão que te impeça de viver a liberdade, céu e terra. Que assim seja. Então, é uma meditação que eu quis trazer aqui para vocês, para te recordar o que está te prendendo. Você não quer decepcionar a sua mãe, o seu pai? No livro, né? O Segredo da Mente Milionária, a nossa mentora vai fazer um debate desse livro. Eu já tinha escutado e agora estou relendo. Tem um exemplo de uma pessoa que escutava assim: pessoas ricas, elas nunca não são boas, o dinheiro só traz infelicidade, o dinheiro não é bom. Então ele ouvia a mãe falar isso. Então ele cresceu obediente a isso. Então quando ele conseguia fazer um dinheiro,
que era uma pessoa muito talentosa, tinha facilidade, chegava ali, batia ali naquela crença. Ai, não, minha mãe falou que não pode, que não é de Deus, que não é abençoado. Adivinha? Perdia todo o dinheiro. Não foi consciente, porque aquela criança ouviu, registrou, guardou lá numa caixinha ali, trancou a gaveta, mas quando batia o dinheiro, a gaveta abria. Opa, você não pode ter dinheiro. E o que aconteceu? Um dia, ela quebrou essa crença, mas ela ainda não queria decepcionar a mãe. Então, o que essa pessoa fez? Foi lá, fez muito dinheiro e sabe, a mãe gostava de praia, de natureza, foi lá, comprou uma casa muito confortável na praia e deu de presente para a mãe. E a mãe ficava assim, nossa, como é gostoso. E aí eles tiveram momentos maravilhosos ali na praia. Olha, mamãe, o que dinheiro pôde nos proporcionar. E ali a crença que ele quebrou, olha só que maravilhoso, porque Bert Hellinger também fala isso. Quando a gente se cura, a gente cura as nossas gerações passadas e também as futuras. Ou seja, a mãe teve a oportunidade de tirar aquele pensamento ruim, que o dinheiro não era bom. Olha só, ela vivenciando um conforto, uma casa, uma realização. O filho se curou porque depois se tornou milionário rapidamente. E também as outras gerações, porque não escutaram mais que o dinheiro era ruim. Gente, eu tô falando sobre dinheiro, mas eu tenho vários cases de clientes meus que estão na questão do relacionamento, porque a avó separou porque foi traída, a mãe separou porque foi traída e ela não entra em um relacionamento, embora o desejo seja casar e tal, mas os relacionamentos que ela atrai, adivinha? De pessoas que não têm um compromisso com a fidelidade. Então, olha só que coisa mais poderosa, mas ao mesmo tempo mais simples que nós temos. Sim, enquanto a gente não entender que é sobre o outro, mas sobre as coisas que eu acredito e que eu torno realidade, a gente vai continuar preso, tá? Então, os ensinamentos de Louise Hay, de uma maneira muito simples e objetiva, ela traz isso. Mas qualquer grande expert do autoconhecimento, e se a gente for olhar lá dos mais antigos, desde os de 1800, 1700 e antes, eles vêm trazendo isso pra gente. É quase como a história da Arca de Noé, né? Noé recebeu o recado, uma linha direta, faça uma arca. A maioria falava, balela, isso não existe. A maioria não, né? 100%. E Noé continuou fazendo a jornada dele. E realmente o dilúvio veio. Então, sabe essas questões que falam, isso que você está vivendo agora é o seu pensamento? Muda seu pensamento e você muda a sua vida? Mas para a gente mudar o nosso pensamento, tem uma etapa anterior. Essa etapa anterior é o que tem programado aqui na minha mente. E aí, minha gente, a gente vai olhar para nossa criança, aí a gente vai olhar lá porque era lá do passado, não lembro, não tem problema. A gente vai fazendo um trabalho. Então, se isso vibra no seu coração, quer saber um pouquinho mais, depois me chama, tá? Porque agora eu vou entrar aqui. A Miriam deixou aqui uma mensagem aqui, deixa eu dar atenção e palco, porque todos vocês que partilham aqui comigo, eu faço questão, essa live é nossa. Então, diferente de quando a gente faz uma sala no Zoom, inclusive, gente, dia 31, semana que vem, sala no Zoom. Então, é lá, vocês têm lá microfone aberto, lá a gente partilha juntos. Marca aí na agenda, nosso encontro, 20 horas, dia 31, para olhar para esse trimestre. Mas de volta aqui, eu vi que a Letícia vai estar com a gente nos 28 dias de gratidão. Olha aqui o nosso livro, 28 dias de gratidão. A Miriam deixou aqui uma partilha. Minha mãe tem pavor de vacina, tomou apenas uma e nunca pegou Covid e gripe, porque ela acredita de verdade que tem uma imunidade incrível. Vai fazer... É 84, Miriam? É 84. E nós respeitamos e sempre tomamos o maior cuidado. Exato, olha só, o que a Miriam trouxe é sobre que a gente, para quem entrou agora, a gente estava falando um pouquinho sobre Covid, sobre as nossas crenças, sobre a nossa, sobre a nossa convicção.
Eu conheço pessoas, e eu vou falar aqui publicamente, a minha sogra tomou as 4 doses e ela pegou 4 vezes. Esse ano, em dezembro, entre Natal e Ano Novo, ela estava. Foram brandas, mas ela pegou no começo, depois de ter tomado vacina, aí depois, sei lá, uns 6 meses depois, aí depois e depois. É sobre crença ou sobre não crença? Eu não sei. Ela tá ali mais, vamos dizer ali, suscetível. Mas, assim como a Miriam comentou, eu também não tive. Não tive. Assim como a dengue também não tive. Gente, eu afirmo com muita convicção. Eu tenho uma boa saúde. Eu já afirmei a minha endometriose. Eu já afirmei a minha alergia. Gente, chegou o inverno, eu já vou ter 5 gripes por ano. Adivinha? Eu estou para me recordar da última vez que eu tive algum episódio. E quando vem, tá tudo bem, gente. Nós somos simplesmente seres humanos. Nós baixamos a nossa guarda. Quem tá me acompanhando aqui nos stories, eu tenho feito exames, né? Quero dar as boas-vindas para uma menopausa maravilhosa. Já tenho resultados de alguns exames que eu preciso suplementar algumas vitaminas. Outros exames mostraram que eu estou com uma esofagite, que é um leve desconforto no estômago, me trouxe um refluxo moderado. Opa! Tudo isso tem uma explicação emocional e eu vou olhando, ressignificando. Será que eu não estou aceitando? A Patrícia fala, mas será que a minha mente aceita? O que a Patrícia ouviu e quais são as crenças com relação à menopausa? Então, eu estou disposta e aberta para conhecer mais. Ontem, a Aline, inclusive, que está aqui, me partilhou sobre a Fernanda Lima. Quantas famosas estão partilhando essa particularidade delas? Para quê? Para despertar você, para me despertar que não, vamos fazer uma conversa diferente, sabe? Pessoal, aquela fase horrível da vida. Número 1, nós estamos vivas. Número 2, por que comigo vai ser diferente? Quando meu filho nasceu, eu decretei, eu não afirmei, eu decretei que seria uma relação mãe e bebê maravilhosa, que ele ia dormir sempre bem, que a gente teria ali uma adaptação fácil. Gente, eu fiz cesárea, no dia seguinte eu tava de alta, o Arthur dormiu todas as noites inteiras, eu nunca fui para um PS com ele de madrugada. Então, assim, será que eu tive sorte? Com certeza eu fui abençoada, isso eu não tenho dúvidas. E eu agradecia e sempre vou agradecer. Hoje mesmo, na hora que eu deixei ele na escola, eu só falei, filho, Deus te abençoe, que o seu dia seja maravilhoso e que tudo de melhor aconteça para você e para mim também, sabe? Nessa convicção, assim que eu peço para ele ir para a escola. E eu espero que quando não mais eu estiver aqui, ele mentalmente lembre, minha mãe me abençoou, minha mãe intencionou tudo de melhor para mim. O que eu posso receber diferente disso? Ainda que venham desafios, eu vou passar por eles. Então, eu quero dizer assim para vocês, olhem com muita amorosidade para o momento presente e para o que está trazendo para vocês. Então, a boa saúde é nosso direito divino. E eu estou dizendo tudo isso pegando o exemplo de uma senhora de 84 anos que afirmou que teria boa saúde, que afirmou que ela não ficaria doente, que afirma que ela tem boa saúde. Eu mudei também, sempre afirmo que sou abençoada nas grandes descobertas e desafios que passamos com gratidão pela vida. A Aline aqui, eu estou recuperada hoje, graças a Deus. Então, tudo que a gente afirma. Aí, algumas pessoas têm resistência. Paty, mas eu afirmo que eu sou abundante. Chega ali uma multa. Significa que a vida está te ouvindo, que você é abundante, não se preocupe, está tendo movimentos, olhe para essa multa e veja qual foi o ensinamento. De repente, não é ela a vilã, de repente aquela multa foi porque você acelerou um pouco mais, e não é só ali na estrada, será que você também não está acelerando na sua vida? Esse recado, e gente, eu sei que é bem chato receber multa, né? Eu recebi 2 na vida e faz mais de 20 anos que eu não recebo, eu dirijo todo dia, tá? Mas, sabe, presta atenção no nosso dia a dia. O que tá vindo para você que você pode interpretar que é para te ajudar, não é para te prejudicar. O que é para te ajudar? Perdeu a hora? Opa!
que tá acontecendo aqui? Eu não tô dormindo o suficiente, eu não tô descansando o suficiente. O que eu tenho que olhar para cá? Há alguns meses atrás, do nada, absolutamente nada, minha irmã deitou para dormir. Quando ela acordou, ela foi pôr o pé no chão e parecia que ela tinha quebrado o pé. Ela não conseguia pôr o pé no chão. Tem várias questões que é muito particular dela, que ela foi atrás, eu não sei dizer para vocês quanto que ela gastou em dinheiro, em quantos especialistas, em quantos exames ela fez, 20 e tantos tal. Um dia eu falei, a gente tem um homeopata que a gente confia muito, eu falei, vamos ligar pra ele, e olha, ele nunca tem vaga, nunca. Naquele dia a moça falou, olha, se ela quiser, hoje às 14 horas tem. Eu olhei pra ela, falei, você vai? Ele só olhou assim pra ela e falou assim, é emocional. Ela é minha irmã mais velha, então, né? Mas eu só falei assim, vamos olhar pra isso. Ela tava prestes a fazer uma viagem internacional, que ela ia andar muito e tal. Teve todo um processo. E a vida vai mostrando esses desafios. Passado um tempo, se volta a ter de novo do nada alguma coisa, significa que a gente não olhou para aquela lição, que voltou. Então os pés, segundo a Louise Hay, as pernas, é que a gente está com dificuldade de dar um próximo passo. Que decisão que eu preciso tomar? Tati, mas se eu for ficar olhando tudo assim, como que vai ser? Lembra que eu comecei falando saúde, família, trabalho. É super importante ir no médico. Veja bem, eu fui, fiz endoscopia, voltei, ouvi um médico, ele me passou lá um medicamento, tal. A ginecologista também me deu um direcionamento. Aí eu acolho tudo, vejo. Eu posso passar tudo que for aqui, tomar o medicamento para o estômago, passar o hormônio, tal. Só que se eu não mudar esse padrão dentro de mim, vou continuar. E muitas vezes, se eu mudo o padrão de mim, eu dissolvo um tumor. Existem vários relatos. Eu dissolvo uma dor de cabeça crônica. Eu dissolvo uma dor. A Aline tá aqui. Quantas vezes ela mencionava que, né, a gente estava fazendo ali uma conversa, tal. O que é esse peso? A gente foi trabalhando. Quem tá comigo na sala secreta, toda vez tem a oportunidade, olha que poder, de tirar um pouquinho de um peso das costas. Porque cada vez que a gente faz uma sala secreta, a gente se liberta do que não precisa mais. E enquanto você vai acumulando aqui, sob suas costas, peso, culpa, medo, preocupação e carrega para um outro mês, é mais uma dorzinha que você está trazendo ali para frente. Pode tomar analgésico, pode fazer o que você quiser, mas ela vai voltar, porque ela é só uma professora para te lembrar que você tem uma jornada para fazer, um próximo caminho. Então, hoje, né, fui conduzida para falar mais do que o normal. Nessas horas eu já terminei a nossa live, mas espero que vocês me sinalizem. Fez sentido tudo isso que eu trouxe para vocês? Uma reflexão, né, do passado, um olhar que o seu futuro vai depender de como você está agindo agora, de como você está pensando agora, quais são as programações que você continua mantendo para que você trabalhe incansavelmente e não obtenha nada, para que você continue na sua corrida de rato, se sentindo infeliz e insatisfeito, para que você nunca obtenha a promoção, para que você nunca obtenha uma transição. E eu vou falar que uma das crenças que eu tive, que eu ouvi demais, é que era tudo muito difícil. E que, consequentemente, a gente não conseguiria. E honrando, né? Honrando meu pai. Puxa, eu não vi meu pai tendo essas oportunidades, porque ele se prendeu que o que ele já tinha era suficiente. No livro O Segredo da Mente Milionária também fala sobre isso. Ganhe o suficiente, faça pelo suficiente, seja mais ou menos. Acho que eu já comentei aqui, o vizinho lá chegava pro meu pai, como tá, seu Vicente? Ah, tá mais ou menos, porque ele não tinha permissão para estar ótimo. Você tem, nós temos liberdade, eu também tenho. E aí, lendo esse livro, eu pensei, gente, eu amo tanto meu pai, que eu também sempre fui ali, ó, só no suficiente. Pega essa. O que será que você está fazendo por amor e honra? E a gente tem liberdade. Então, que isso seja muito, muito, muito
importante na sua vida, que você busque a sua luz, seja a sua luz. E se você precisar, se ela estiver meio apagadinha, vai ali para o lado e acende na pessoa que você ama, vem para um processo de mentoria, de terapia, descubra, porque essa luz existe para todos nós. Nós viemos com essa chama. Letícia falou que faz super sentido. A Miriam colocou que ressignificou. Quando eu acreditava que vovó e mamãe têm varizes, então normal eu ter assim. Voltei da cirurgia que o médico indicou, não precisei fazer. Ressignificou. Exatamente. Não, eu não sou minha mãe, eu não sou a minha avó. Eu sou a Miriam e eu me liberto da necessidade de ter essas varizes, tá? Então, vamos lá para a nossa leitura de hoje, que está completamente conectada ao que eu trouxe aqui para vocês. Ficou gravada. Quem chegou agora, Paty maravilhosa, dá uma passadinha. A gente falou sobre esse olhar de passado, que não dá para mudar mais. A pandemia acabou, mas o que será que a gente está trazendo de amarras dela até hoje? O presente é o que a gente está fazendo agora, o que eu estou pronta para me libertar, o que eu estou pronta para ressignificar, para viver a minha melhor versão, porque lá na frente, tudo isso que eu estou vibrando agora, tudo isso que eu estou pensando, tudo isso que eu estou me curando, vai reverberar lá. Então, chazinho e simbora. Fique com sua torcida, dia 24 de março. Existe uma frase do músico inglês, eu não vi a pronúncia aqui, eu vou pronunciar do jeito que eu entendo, tá, minha gente? Lemmy Kilmister, que diz: na minha vida, até agora, descobri que, na verdade, só há 2 tipos de pessoas. Uma, as que estão com você e aquelas que estão contra você. Aprenda a reconhecê-las, pois são frequentemente e facilmente confundidas. Nesta vida, cerque-se de pessoas que querem o seu bem. Elas não são necessariamente as que fazem você sorrir o tempo todo. Quem se preocupa com você, muitas vezes, mesmo sofrendo, diz algo que sabe que não vai lhe agradar. Faz um alerta, diz uma verdade que pode doer. Pense em uma mãe que repreende o filho porque sabe que precisa ensiná-lo. Aprenda a identificar as pessoas que torcem por você. O que elas têm em comum? Tomam atitude pensando no seu bem. Meu livro da consciência, de Tadashi Kadomoto, O Despertar aqui da Consciência. Pessoal, como ele falou, pode ser facilmente confundido. Então, não é só quem nos bajula que nos amam. Não é só quem fala o que a gente agrada. E muitas vezes nós procuramos coleguinhas para que validem aquilo que eu estou passando. Então eu, uma criança ferida, estou no lugar de vítima, chego para uma pessoa e eu só falo mal do meu marido. Só falo mal do meu marido, esperando que a pessoa venha. Realmente, você é uma mãe, você é profissional, você é isso. E ele não faz isso pra você, não te merece. Aí essa pessoa, ela tá o quê? Validando, ela tá ali, ó, botando fogo ali, eu tô lá, me empoderando. Ai, como eu tenho uma amiga maravilhosa, que ela me apoia, que ela me ouve. Olha só a projeção. Eu tô trazendo uma pessoa pra validar. O quanto isso está contribuindo com o meu matrimônio, com o meu crescimento. Uma coisa eu sei, está contribuindo muito com o meu ego, né? Se o meu ego já está aqui em cima, vai mais lá para cima. Então presta atenção. Ela está fazendo isso por mal? Não. Eu procurei essa validação. Eu procurei. Então, veja bem. Aí vem uma outra pessoa, né? Uma outra colega, estava ouvindo aquela conversa, falou assim: não, Paty, pera, mas será que você não está sendo realmente muito exigente aqui? Será que, poxa, você, né, não está tendo pouca empatia aqui? Aí eu vou olhar para aquela pessoa, não, você está na minha pele? Aí eu me torno que agressiva nela, porque ela não está concordando comigo. Pegou essa? Então, quantas vezes a gente confunde? Quando a gente é pequena, a mãe fala algo pro nosso bem, leva um agasalho. A gente não leva. Chega lá, passa frio. Qual era o objetivo da nossa mãe? Alertar pra gente, colocar que a gente não é autossuficiente?
um carinho. Então, como a gente sabe o que é realmente importante pra gente? Quando a gente separa o ego e a gente mergulha no nosso eu, na nossa essência. E quando eu estou mais na essência, quanto mais eu mergulho em pequenos momentos de pausa, quanto mais eu respiro, quando eu intenciono começar o dia da manhã fazendo essa leitura, trazendo essa espiritualidade, é assim. Quanto mais eu me conecto só com o fazer, com o ter, com a parte material, mais distante eu tô aqui da minha essência. E a gente está num mundo dual, né? O certo existe porque o errado tem, o material, e a gente realmente também tá no mundo físico, é pra gente realmente trabalhar, prosperar, ser abundante, ninguém disse que não. Mas enquanto eu estiver olhando só para aquele lado, eu vou cansar o meu corpo físico, eu vou cansar o meu corpo mental, eu vou bugar. E aí vem os burnouts, burn-on e etc, e ansiedade, tantos outros diagnósticos. Então, primeiro, olha, o que se eu fizer agora vai me levar para onde eu quero. Muitas vezes, minha gente, é ao acordar com aquela insônia da madrugada, com aquele aperto no coração, pôr a mão no coração e respirar e dizer como Luísa ensinava, está tudo bem? Está tudo bem? O que você quer dizer para mim? O que eu preciso prestar atenção que eu ainda não prestei atenção? Solta. E vai observando. Não coloca o olhar no negativo. Acordei péssima, porque eu acordei de madrugada, porque eu não consegui. É uma receita? Não, é uma sugestão. Sabe, deu certo para mim, pode dar certo para você também? Então que essa live de hoje reverbere no coração de vocês, que assim como a mensagem de hoje, fique com a sua torcida. Essa torcida, que é uma torcida maior, que deseja que você prospere, que você tenha boa saúde, uma autoestima elevada, que seja feliz no seu profissional, no que você escolher. E tudo o mais que for de desafio que vier na sua jornada, lembre-se, são professores. Lá atrás, há 7 anos atrás, se eu não tivesse sido desligada pela primeira vez e única vez de uma empresa que eu trabalhava, talvez eu não estivesse aqui fazendo essa live, fazendo essa partilha. Talvez eu não tivesse lido mais, lido, né? Porque eu já tinha lido muitos livros que não tinham despertado. E hoje, relendo livros como O Segredo, A Magia, o próprio da Louise Hay, que eu perdi a conta de quantas vezes eu já li, e cada leitura, ela abre uma nova porta. Cursos, imersões, terapias. Então, eu sou muito grata, porque foi a forma que eu fui acessando o que está dentro de mim, permitindo. Então, cada vez, lembra que eu falei, o que será? Qual é a camada de crença que eu tô pronta para me libertar hoje? Não é de uma vez, gente. Imagina que a gente, ao longo da vida, vai pondo, né? Um monte de máscara. Na época da Covid, a gente não colocava, chegava, dependendo do lugar, eu punha 3 máscaras. E sabe, que liberdade a gente tirar uma, tirar outra. Então, começamos falando sobre a pandemia e eu vou terminar lembrando, não estamos, graças ao bom Deus, mais em pandemia, não estamos mais com máscaras, não estamos mais presos dentro de casa. Então, essa liberdade que fala no Devocional Café com Deus Pai, essa chavinha, só você tem a chave desse cadeado que te tranca para sua prosperidade, para sua saúde, para sua vitória, para seu sucesso, para sua cura. Então vamos juntas, né? Recados dados, né? Dia 31 de março, último dia do mês, 20 horas sala secreta e 28 dias de gratidão no mês de abril. Vou deixar essa live salva. O meu convite para vocês, peguem ali o post da nossa sala secreta e partilhe com pelo menos 3 pessoas. Coloca lá, fulana, vamos fazer um encontro virtual. Vem prestigiar 10 gratidões por dia e lições incríveis. Nós vamos ler este livro aqui, 28 dias. Tem dias que tem uma leitura de 10, 15 minutos, 5 minutos.
meu pedido. Eu tô fazendo pra mim, já fiz em outros momentos e eu vou fazer, mesmo que seja sozinha. Mas o que eu quero... Sozinha não, né? Tem Deus. Sempre tem. Eu já vi que a Miriam, a Terezinha, a Letícia, a Aline disse que já tá com a roupa de vir. Mas o que eu quero dizer? Estejam pontuais. 7h45 a gente começa. Já falo o meu bom dia e já faço porque é bastante coisa. E aí vai pegar meio truncado. Então, compromisso de vocês. Abril, meu aniversário, presente, live diária com 28 dias de gratidão. Quem tá junto, coloca eu aqui pra gente finalizar. Enquanto vocês vão colocando eu aqui, né? Vai, alimenta minha criança, vai, gente. Eu. Sabe aquelas lives de 5.000 pessoas? Eu. Mas aqui, honro essas 7 pessoas, honro essas 20 e poucas pessoas que passaram por aqui, porque cada uma de vocês são muito valiosas para mim, para Deus, né? Hoje eu trouxe uma cartinha diferente. Quem lembra aqui, eu honro o William Sanches também, que eu aprendi muito com o William Sanches, afirmações mágicas de poder. Olha, eu vou dar print aqui, gente, vocês alimentam a minha criança interior. Sabe aquela coisa gostosa do pertencimento? Aline, printa pra gente. A Aline é maravilhosa, ela vai fazer um print aqui. É muito importante a gente alimentar a nossa criança, sim, e trazer essa sensação, ai, tá fazendo sentido. Então aqui, ó, vamos trazer uma cartinha aqui pra vocês, de uma afirmação poderosa, de poder. Ah, meu Deus, olha só. Aqueles que desistem não irão me afetar em meu caminho. Sei que forças invisíveis me ajudam a resolver desafios. Então, assim, muitos são chamados, né? E como que é? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, não é isso? Porque está à disposição de todos vocês. Seja no gratuito, seja no pago, né? A Miriam, poxa, olha só, a Miriam já é minha aluna ali, ó, master, que fez o retiro, o produto mais top que eu entrego. E ela humildemente vem, ela compartilha, ela partilha, ela faz as viradas de chave dela, os momentos ahá. Então, assim, não importa, a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. E lembra que eu falei, eu vou fazer essa live mesmo que sozinha. Daí eu falei, não, sozinha não, vai ter os invisíveis para estar aqui comigo, Deus vai estar comigo. Na verdade, não, várias pessoas já levantaram a mão, eu. Então é sobre isso. Úrsula maravilhosa, ela é minha guardiã, depois eu vou te fazer esse convite, eu vou te passar, mas nós vamos fazer 28 dias de gratidão aqui no Instagram. Compromisso feito, e eu vou pedir guiança, sabedoria divina para que todos os dias esteja aqui com vocês nesse momento que vai ser mágico. Gratidão para todos que estiveram aqui. Foi uma live super profunda, foi uma das lives mais compridas que eu fiz de manhã, guiada com certeza pelo Espírito Santo, guiada por uma força maior, para te lembrar, não temos amarras, não precisamos mais nos prender dentro de casa, a pandemia já acabou. O que a gente vai ditar hoje vai ser o que vai ressoar o amanhã e nos próximos. Então, te convido a ressignificar, a quebrar as crenças que te impedem de ser feliz hoje. Então, com muita gratidão, eu finalizo essa live, uma live que foi super, super longa. Gratidão para todos que estiveram comigo desde o comecinho. Já deixa anotado, próxima segunda-feira, 7h45, juntas. E dia 31, sala secreta para a gente fazer um decreto de gratidão para todo esse período de primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, para a gente receber abril mais levinha, sabe? A bagagem vai ficando leve, a gente carregou tantos desafios, aprendizados, vitórias, vamos separar isso para a gente começar um mês de abril maravilhoso e para coroar o mês de abril com a gratidão. Duvido que esse trimestre, que essa nova virada aqui não vai ser poderosa, porque quando a gente agradece, a graça desce. Então, com o coração muito quentinho, gratidão. Lembre-se, minha gente, post lá no Instagram, 28 dias de gratidão, da sala secreta, eu confundindo, para que vocês estejam comigo, e aí lá eu vou aprofundar um pouquinho mais como que vai ser o nosso mês de abril. Simbora então para a nossa semana, que seja abençoada, que seja de boas notícias, que seja de cura, que seja de transformação e tudo mais que vocês desejarem.
assim é.